Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos aqui no VRT Channel semanalmente um executivo do setor para falar um pouquinho para vocês sobre negócios, tecnologia e também supply chain. Hoje o nosso bate-papo é sobre vinhos, mais especificamente a logística de vinhos, falando um pouquinho sobre o maior clube de assinatura de vinhos do mundo. Para bater esse papo, eu estou recebendo aqui o Cleiton Freire, que é diretor de tecnologia e também logística da Wine, empresa que é líder no ranking de importação de vinhos do Brasil. Eu sou o Tuco aqui do VRT Channel, trazendo mais esse papo para vocês aqui no GuiaCast. Cleiton, seja muito bem-vindo ao GuiaCast, muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais episódios. Obrigado, eu que agradeço o convite. Vamos lá falar um pouquinho pro pessoal aí, seu público, de vinho, de tecnologia e de logística. Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com Q. Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Excelente, né? A Wine, até nas pesquisas que eu fiz, né, ela foi fundada em 2008 com a missão de conectar pessoas por meio da paixão pelo vinho, né? E está presente, eu vi aí no México e também diversas outras regiões. Até para iniciar esse nosso bate-papo, todo esse contexto, gostaria que você pudesse falar um pouquinho da Wine pra gente, né? Desde 2008, quais são os produtos e principalmente serviços que fazem parte desse portfólio atual de vocês, principalmente considerando aquilo que a gente já falou desde o início. Foi um tema que me pegou muito. A assinatura de vinhos era algo que eu não conhecia e que gostei bastante. Apesar de não beber, tá, gente? Deixar até isso claro. Até esse momento eu não sou um apreciador de vinhos, mais porque eu não bebo nada alcoólico, né? Mas quem sabe eu não mudo de ideia a partir de hoje, desse nosso bate-papo. Você vai me convencer. Vamos lá. Vamos lá. Bem, hoje a assinatura, como você falou, é o nosso carro-chefe, assim. Mas a Wine, ela não nasceu com um clube de assinaturas, né? Ela nasceu com e-commerce mesmo, lá em 2008. Em 2010 a gente fundou o nosso clube de assinaturas e desde então a gente só vem crescendo, né? Mas além do clube, a gente tem as lojas físicas, a gente está presente hoje em diversos estados do Brasil, espalhados pelo Brasil todo aí. Estamos com 17 lojas. A gente tem o nosso aplicativo, que a gente também considera um canal importante de vendas. Hoje é um canal muito importante do nosso negócio, o aplicativo da Wine. A gente tem também a atuação no B2B e também uma espécie de venda consultiva, né? Que é a venda através de consultores ali. Então a gente tem um aplicativo específico para isso também que chama WillWine. Então são essas frentes de negócio que a gente tem, mas o principal, como você falou, é o clube de assinaturas, né? O nosso carro-chefe hoje. Ou seja, atende todo modelo de negócio. B2B, empresas que tiverem interesse, tem consultores que são aqueles especializados para aqueles que têm um conhecimento ainda maior, querem algo diferenciado, né? Através disso. Tem um próprio aplicativo, né? B2C, e também um clube de assinaturas, ou seja, atende todas as empresas, todos os modelos, para todos aqueles que querem apreciar um pouco de vinho. E principalmente como é que foi para vocês, né, nesse começo, principalmente o mercado de vinhos do Brasil. A gente sabe que o Brasil é o país da cerveja, né? Muito se fala isso. Como foi para vocês também entrar nesse espaço em que a grande maioria do país está mais focada em cerveja e não em vinho? E como é que vocês estão trabalhando para poder conseguir ainda mais esse espaço, principalmente considerando o clube de assinatura? É um desafio muito grande. O Brasil, culturalmente, aí, é um país da cerveja, mas o vinho ele existe já há muitos anos, não culturalmente consumido aqui no Brasil, mas a gente tem mudado isso. Nosso trabalho é para mudar isso. Então, acho que o grande desafio é porque o Brasil ele não é um país produtor. Então, quando você tem Argentina, Chile, França e todos os países da Europa, Portugal, esses são países produtores que o consumo de vinho está no dia a dia da população, né? O consumo lá é muito diferente do consumo aqui no Brasil. A gente está falando aí de 45 litros por ano por pessoa nesses países produtores, enquanto aqui no Brasil são menos de 2
litros por pessoa. E a gente faz um trabalho, tanto que o nosso assinante, o consumo dele dentro da nossa plataforma, ele é muito parecido com um consumidor europeu ou de outros países produtores, né? Chega também a mais de 40 litros por ano. Então, a gente está fazendo esse trabalho, mas o grande desafio, acho que você comercializar vinho no país da cerveja, está na dificuldade de escolha. Então, acho que a gente trabalha muito isso, a curadoria, né? Você hoje tem disponível no Brasil mais de 16 mil rótulos e fica muito difícil para o consumidor saber qual vinho escolher. Então, a gente meio que desmistifica isso aí e faz a curadoria e entrega na casa dele os melhores vinhos de todas as regiões do mundo. Então, você não tem aquele trabalho de escolher, você meio que descomplica essa parte do processo de você chegar num ponto de venda e ter que escolher entre milhares de rótulos ali qual é o rótulo que você vai consumir. Então, a gente escolhe com os melhores profissionais, buscando os melhores vinhos e entregando na comodidade da sua casa. Não é à toa que eu até falei no início, né, que vocês são líder no ranking de importação de vinhos no Brasil, né? Isso porque foi fundado, se a gente for colocar na ponta do lápis, bem recente, né? Algo que começou muito pouco tempo atrás, em comparação, né, à idade de muitas empresas que a gente tem no Brasil. Falando até um pouquinho, eu percebo que no Brasil o que acontece, por mais que a gente entrou no contexto do país da cerveja, a gente vê que o pessoal que bebe cerveja, baladas, é quando eles saem, é esse momento de descontração e divertimento. O vinho, é claro, ele também entra nesse momento, mas ele engloba mais o seu período em casa, né? Então, quando você está num almoço, num jantar, no momento que você quer relaxar no seu ambiente também, você tomar um vinho, isso faz bastante diferença na vida dos consumidores, né? Entrando no contexto até do clube de assinatura, o pessoal que recebe o vinho em casa, até porque a gente viu que vocês têm o maior clube de assinatura de vinhos do mundo e é líder no ranking de importação, né? Como eu falei no Brasil. Como é que funciona o clube de assinatura e principalmente quais são as opções de plano que as pessoas querem conhecer um pouco mais, querem estar recebendo vinho em casa, querem apreciar um pouco mais dos rótulos que vocês oferecem, o que é que eles precisam fazer, como é que funciona o clube? Bem, nosso clube ele tem principalmente aí 6 modalidades. Então, você vai desde o iniciante, de quem está começando a beber vinho agora, quem quer entrar, assim como você, que quer iniciar nesse mundo do vinho, a gente tem uma categoria, uma modalidade, uma experiência que a gente chama, né, própria para esse público, que é o Essenciais. Então, a gente tem modalidades de R$70 até R$260. E aí, todos esses planos com 2 garrafas que você recebe na sua casa. Então, você tem ali Essenciais para quem está começando no mundo do vinho. Você tem os surpreendentes, que já tem uma familiaridade assim, com os vinhos. Tem os notáveis, que são vinhos um pouco mais complicados, mais complexos, quem já consome vinho há algum tempo. Tem os singulares, que são vinhos mais premium e com produção limitada. Então esses têm uma restrição muito grande na quantidade de garrafas. E você tem os refrescantes, que são vinhos mais brancos, vinhos mais leves. Então você tem essa modalidade também de refrescantes. E você tem a modalidade de espumantes, que aí são espumantes mesmo. Todo mês recebe 2 espumantes na sua casa. Então as 4 primeiras modalidades que eu falei, essenciais, surpreendentes, notáveis e singulares, são vinhos tintos, basicamente, né, na sua grande maioria. Eventualmente vem um ou outro branco, mas os refrescantes e os espumantes são vinhos mais leves. Excelente, até porque eu acho que é bem bacana esse tipo de explicação, até porque as pessoas, eu acho que elas vão começando ali no essencial, vão apurando o paladar, né, isso começa a fazer parte do seu dia a dia, da sua cultura, e elas vão refinando ainda mais esse paladar e vão consumindo. É engraçado. E aumentando ali. A gente vê esse comportamento no nosso consumidor, né? Quando você tá há algum tempo já no Essenciais e aí você tem algum comentário que desvia da qualidade da seleção, né? Fala, pô, esse vinho já não tá cabendo no meu paladar. É exatamente porque o seu paladar evoluiu. Já a gente oferece um upgrade na modalidade e volta à normalidade. Pô, agora... E é exatamente isso, é a evolução do paladar mesmo. O vinho tem isso. Quando você é um iniciante, você aprende a beber vinho. Esses vinhos essenciais são para quem tá começando no mundo do vinho. Da mesma forma, se você pegar um iniciante do mundo do vinho e colocar ele numa modalidade mais avançada, ele também não vai casar o paladar com o que é a complexidade daquele vinho. Então, cada etapa de maturidade, né, você tem a experiência adequada. Excelente. Como é que funciona geralmente essa cadeia de produção? Você até deixou claro, a Argentina produz, Brasil não é um país produtor, e outros países. Como é que funciona, né, essa cadeia de produção dos vinhos comercializados? E principalmente como é que é o relacionamento de vocês
com essa cadeia de fornecedores, né? Porque eu acho que é um relacionamento, não é um relacionamento de curto prazo, é um relacionamento de longo prazo, novas cadeias que vão entrando, novos produtos, vinhos. Como é que funciona exatamente essa interação com o produtor e principalmente nessa cadeia de fornecedores que fornece para vocês? Então, a gente meio que desintermediou essa cadeia. Então, a gente participa tanto da ponta lá, direto com o produtor, até a etapa final na casa do cliente. Então, a gente desintermediou essa cadeia aí, o que traz pra gente um custo-benefício e consegue entregar um vinho com preço justo na casa do cliente, né? E assim a gente consegue democratizar o consumo do vinho, a gente consegue participar de mais momentos, no momento de consumo, né, do nosso cliente. Bem, como que funciona? A gente tem alguns profissionais que buscam ali os vinhos, né? Estão em contato com produtores que chegam a degustar mais de 200 rótulos em uma jornada de escolha dos rótulos, e aí esses rótulos são selecionados e trazem para o wine para a gente poder entregar para os clientes. Então, isso que a gente chama o processo de curadoria, né? O processo de hunting ali dos nossos especialistas para buscar o melhor vinho para entregar no melhor custo nessa cadeia inteira. Então, a gente fecha direto com o produtor, traz para o Brasil, nacionaliza, coloca no nosso depósito, que hoje principalmente está no Espírito Santo, que é o nosso CD principal, e de lá a gente distribui para todo o restante do país. Basicamente essa cadeia aí. Então a gente vai do produtor, tem obviamente a curadoria ali para selecionar dentre todos esses vinhos qual que vai ser o vinho que a gente vai trazer, tanto para comercializar nas nossas lojas físicas, e-commerce, B2B e clube também, e depois a gente nacionaliza isso, traz para o nosso depósito e comercializa e entrega na casa do cliente. Eu gostei dessa parte das pessoas que fazem a curadoria. Isso me lembra muito no contexto do futebol, aqueles caras que são os olheiros, tá de olho ali sempre naqueles que vão surgindo, né? Exatamente isso. É exatamente isso. As feiras, né, que a gente participa, tudo isso faz parte para você estar em contato com os produtores, né? A gente tem profissionais tanto na Europa quanto aqui na América do Sul, onde tem as principais produções, né? Mas, obviamente, tem vinho de todo lugar do mundo, né? Sim. Austrália, enfim, África, todo lugar do mundo a gente vai buscar vinhos. Mas falando um pouquinho até da infraestrutura, frente ao escopo de atendimento atual de vocês, né? Você até citou no início diversas lojas, né? E todo esse contexto de infraestrutura que vocês trabalham para sustentar a operação. Você poderia falar até um pouquinho pra gente, né? Quais são as lojas, quais são os locais que vocês estão presentes fisicamente, né? Além do clube de assinatura, até pra gente entender o que faz parte desse escopo que começou em 2008 e agora aí depois de vários anos colocou vocês aí na posição do maior importador aí da América Latina. Vamos lá, vamos ver se eu vou lembrar de cabeça todas as localidades de lojas físicas, porque tem bastante lugar. Mas principalmente a gente está em São Paulo. A primeira loja que a gente abriu foi em BH. Então foi a primeira loja, a gente abriu lá em 2019. Eu me perguntei no início, a Wine ela foi fundada onde? Vitória. Ah, tá, Vitória mesmo. Ah, lá na região mesmo. Eu achei que vocês estavam por lá, por ser uma região que eu vejo que muitas empresas vão pra lá, até por causa do imposto, né, todo esse contexto que tem na região, mas não, vocês nasceram lá mesmo. Nascemos lá, mas a gente tinha, o nosso CD não era lá, o nosso CD era em Palmas, no Tocantins, por essa questão de incentivo fiscal. Exatamente, e aí depois criou-se um incentivo no Espírito Santo, e aí a gente trouxe o CD para o Espírito Santo, e aí hoje o nosso principal CD está no Espírito Santo, lá a gente tem 13 mil metros quadrados, que a gente armazena todos os vinhos lá. Antes a gente importava pelo Porto de Vitória e levava para Tocantins. E de lá a gente distribuía aéreo para todo o resto do país. Mas aí a medida foi crescendo, lá tinha restrição de voo, então acabou que começou a dar gargalo na distribuição e a gente veio buscar um incentivo no Espírito Santo e aí a gente conseguiu ter uma capilaridade maior na distribuição. Mas voltando às lojas físicas, a gente nasceu em BH em 2019, depois a gente abriu em São Paulo, Vitória, Ribeirão, Campinas, Rio Grande do Sul, Paraná, Natal, Recife, enfim, tem várias localidades, são 17 lojas que a gente tem. Essa de BH que foi a primeira ainda existe? Existe. Ela é uma das nossas principais lojas, assim, ela é uma loja que performa super bem.
uma localização muito boa, assim, a gente foi bem acertado, né? A gente tem uma estratégia para onde a gente vai abrir lojas e foi bem acertado o local que a gente escolheu em BH. Relacionado à operação logística, você até comentou no início, né, que Tocantins, aí teve problema aéreo, aí mudou a estratégia, trouxe para o Espírito Santo e a partir de lá é que vocês fazem a distribuição atual. A gente sabe no Brasil, né, um país de dimensões continentais, é bastante desafiador você fazer o processo de distribuição, principalmente porque estamos falando de um produto, né, que se você não tomar cuidado, né, pode quebrar, pode ter avarias e assim por diante, e a experiência ali que o cliente gostaria de ter pode ficar comprometido. Como é que vocês têm agora trabalhado através do Espírito Santo, né, toda essa operação de distribuição de vocês, principalmente considerando o trabalho que deve dar relacionado ao clube de assinatura, que todo mês ali você tem os locais específicos para poder fazer as entregas, e qual a capacidade especificamente que vocês têm instalado lá no Espírito Santo associada a pedidos, todo o contexto de cross-docking, distribuição, transporte, etc. A logística em si, como é que tem funcionado lá para fazer a distribuição nível Brasil? Acho que é importante eu fazer um contexto aqui. Lá em 2008, quando a gente fundou a companhia, tinha um desafio super grande de distribuição de vinho, porque vinho ele só era permitido transportar aéreo em caixas de madeira, então a gente teve um trabalho de homologar junto à ANAC uma embalagem e aí a gente conseguiu abrir esse mercado. Hoje outros players têm essa mesma embalagem, mas que a gente que inventou ela lá em 2008, né? Então isso foi um facilitador, vamos dizer assim, para o mercado, para a democratização do vinho no Brasil. Como você falou, né? O vinho é um produto sensível e ele tem que estar muito bem acondicionado. E é um dos pontos principais que a gente trabalha para evitar avarias, evitar qualquer tipo de transtorno no transporte e na experiência, na jornada como um todo para o cliente. Então, esse é um ponto. Sobre a capacidade, e aí assim, nesse ponto tem um desafio importante também, que o B2B ele não é 100% transportado nessa caixa, porque são grandes volumes, eles são transportados nas caixas dos produtores mesmo. Então, na caixa que a gente recebe, a gente transporta, não transporta 100% nas nossas wine box, né? Então, tem um desafio importante aí também para escolher o parceiro certo, que tenha o cuidado de transporte, de armazenagem, de carregamento e descarregamento, para evitar o que você falou na sua pergunta referente a avarias. Porque isso é transtorno para todo mundo, é transtorno para o parceiro logístico, transtorno para nós e transtorno para o nosso cliente. Então esse é um ponto importante, né? Com relação à nossa infraestrutura, a gente hoje tem mais de 340 mil sócios, né? Então a gente tem uma capacidade produtiva de mais de 15 mil pedidos por dia. Isso diariamente, a gente procura produzir o máximo que a gente pode para evitar qualquer tipo de atraso. A gente procura entregar até antes do prazo que a gente promete. E aí a gente conta com a nossa própria distribuição lá em Vitória, em São Paulo. Em Vitória a gente sai diretamente do nosso CD, em São Paulo a gente faz um cross-docking e aqui a gente tem um CD de apoio que a gente faz a distribuição principalmente aqui na Grande São Paulo, com uma logística própria. E além disso a gente tem alguns parceiros para fazer o complemento dessa nossa logística no restante do país, né? Tanto rodoviário quanto aéreo. E aí depende do que é a modalidade, depende da urgência. A gente tem muitos desafios que alguns clientes precisam da mercadoria rápido e a gente consegue contratar uma modalidade que é um pouco mais rápida. Enfim, a gente sempre mescla aí entre urgência e o que a gente pode transportar em cada modal. Então, a gente usa a nossa própria logística, usa o modal terrestre e o modal aéreo. Excelente, eu acho que é até importante porque assim, você precisa primeiramente entregar os produtos nas lojas, ou seja, as lojas estando abastecidas, talvez é até mais fácil, dependendo se você precisa de um produto com urgência, que está numa localidade, na própria loja. Você pode também embarcar direto da própria loja para o cliente, né? Quer seja B2B ou aquele cliente direto. Então, você ter esses já faz isso também. Você ter esses locais também espalhados ali é meio que um estoque avançado, vamos dizer assim, que poderia trazer esse atendimento, principalmente quando for urgente. Sim. Falando até um pouquinho de tecnologia, que eu acho que é bastante importante, né? A gente vê que o crescimento da Wine, com certeza, vocês tiveram que investir em tecnologia, tanto por avançar nesse processo, né? Como a gente fala das lojas, interiorização ali também, contexto de curadoria, principalmente inteligência, né? Que consiga ter o pleno atendimento, principalmente considerando esse plano de assinatura que as pessoas recebem regularmente. Qual foi o seu papel, principalmente, nesse crescimento associado
tendo como papel diretor de tecnologia, e quais são as tecnologias aplicadas atualmente para que vocês consigam, nessas recomendações dos vinhos, né, que você falou no começo, até porque as pessoas, quando ela vai se cadastrar ali no aplicativo ou em qualquer outra ferramenta que vocês tenham, você vai pegar essas informações dela para poder sugerir e fazer a curadoria dentro daquilo que ela também gostaria. Como é que vocês têm trabalhado exatamente esse conceito de tecnologia para poder suprir tanto o cliente B2B quanto o B2C? É importante essa pergunta porque tecnologia é a espinha dorsal do nosso negócio, né? Hoje a tecnologia está desde a ponta até o cliente e assim envolvido em vários sistemas, integrações, dados e etc. Então, o meu papel hoje, além de sustentar tudo isso funcionando, né, manter a máquina funcionando, é buscar novas tecnologias, ir em eventos, olhar o que o mercado está fazendo, olhar as novas tecnologias, tecnologia emergente, entender todos essas siglazinhas de IA, NFT, enfim, tudo isso que envolve tecnologia e ver como isso se encaixa no nosso negócio para agregar valor. Esse que é o principal ponto, né? Você ter uma tecnologia de inteligência artificial, por exemplo, para você entender o que o seu consumidor quer, que é o que a gente faz, por exemplo, na Winebox do Seu Jeito, que eu nem mencionei essa modalidade, mas é uma das modalidades que a gente tem, que envolve um teste de paladar. Então, mediante um quiz que você responde previamente, a gente entende qual é o vinho mais adequado para o seu paladar. Se você gosta de determinada coisa mais doce, você tem um paladar para tipo de vinho. Se você gosta de coisas mais amargas, você tem um outro tipo de paladar. Então a gente usa tecnologia para isso. Além disso, desse ponto de recomendação, você ter visões personalizadas. Então, a gente tem hoje, por exemplo, na nossa home do app, você tem visões personalizadas de acordo com quem está acessando o aplicativo. Isso é toda uma tecnologia por trás para entender o perfil daquele cliente. A gente usa dados e tecnologia para entender as segmentações, como que a gente vai falar com esse cliente na ponta. Então, acho que tecnologia está envolvida no negócio de uma forma que é o principal meio de você alcançar os resultados, né? E também na parte de logística, falando de logística, todo o controle que você tem da cadeia, né? Tanto desde armazenagem, entrada, armazenagem, expedição e rastreamento dessa mercadoria durante o processo de entrega, né? Então, tudo isso ao alcance da sua mão ali no nosso aplicativo, tudo isso está disponível lá no nosso aplicativo. Excelente, entrando até um pouquinho, acho que foi em 2021, o ano passado, vocês fizeram a aquisição da Cantu Importadora, ou Cantu Importadora, Cantu. Né? E através dessa aquisição vocês se consolidaram como um player de peso no canal B2B, que a gente já veio falando um pouquinho, passando a atender também hipermercado, supermercado, entrando no contexto aí de hortifrutis, mercearias, empresas que realmente, ou mercados que oferecem esse tipo de produto, né? Diversas aquisições voltado aí para interiorização, né, dos seus produtos também dentro desse contexto. Falando até um pouquinho nisso, né, nesse canal de omnicanalidade, de dar mais opções ali para o consumidor, quais são os desafios também, agora entrando nesse contexto, falando um pouquinho de atendimento logístico B2B, frente ao B2C, porque o B2C, até vocês já estão até a parte de a gente falando, né, da Omnibox, entregando em casa de maneira constante. O B2B é um pouco diferente. Como que vocês estão se preparando para esse atendimento também Omnichannel e diversificando nesse modelo de negócio de distribuição da Wine? Acho que a aquisição da Cantu foi super importante porque a gente, além de aumentar portfólio, a gente aumentou carteira de clientes, obviamente, e aumentou também capilaridade e distribuição logística para o B2B. Então isso foi super importante e hoje a gente também é o primeiro em distribuição B2B no Brasil. Então, acho que o principal desafio é unir a cadeia toda. Então, a gente quer estar presente onde o nosso consumidor está. O nosso consumidor vai no supermercado também. Sim. Então, lá ele vai ver os rótulos da Wine também. E lá ele vai poder conhecer os nossos portfólios. Só que, assim, de desafio, de diferente, o que tem de diferente aí entre o B2C e o B2B? Falando de transporte, a embalagem. Você tem um desafio aí. Você tem um desafio de tributação diferente. Para cada estado que você vende, é diferente. No B2B, a gente sempre está buscando eficiência tributária. No B2B, você tem uma relação comercial diferente. Então, você tem contratos de fornecimento, você tem, enfim, uma infinidade de desafios nesse ponto
comercial, né, de disponibilizar o rótulo na ponta, mas sobretudo o que a gente procura fazer é trabalhar o sellout, ajudar o nosso cliente a digitalizar a ponta dele lá. Como que ele faz com que a gôndola dele esteja sempre girando. Então, esse é o nosso maior desafio no B2B, ajudar o nosso cliente no sellout. Vocês têm algum produto que, por exemplo, é o best-seller da Wine, que é o que mais sai, que é o mais conhecido, que é aquele, quando a gente pensa em Wine, geralmente é o produto que sai mais ou não? Geralmente, todos os produtos da Wine não tem uma referência específica, um rótulo específico, até porque não é um produto próprio, é de terceiro. Hoje não, hoje até que não. A gente procura, inclusive, não ter um medalhão para a gente não ficar refém de um produto somente. A gente trabalha top 200, então o que o nosso time de negócio trabalha é exatamente o top 200. Então esses top 200 é o que a gente faz girar e o que é responsável por 80% da nossa receita. E existe um período sazonal, assim, que as pessoas consomem mais vinho? Ou é o ano inteiro, tem sempre um consumo fixo? Ou tem uma data específica, um feriado, algo que o vinho geralmente ele está mais associado e ele acaba saindo um pouco mais naquela época? Não, a nossa estratégia é sempre deixar disponível o vinho para os nossos clientes. E para isso, a gente criou algumas datas marcantes, né? Então a gente tem o aniversário do clube, que é em março. A gente tem uma data super importante, que é o Imposto Zero, que acontece em maio. A gente passou agora recentemente, agora no dia 10 de agosto, a campanha do Pendura, que é super importante. E já a gente tá aí batendo na porta Black Friday, né? Sim. Então a gente fomenta essas campanhas para manter sempre o consumidor com a adega cheia, né? Então acho que não tem uma data assim específica, como é muito assim, chocolate na Páscoa, enfim, não tem. A gente procura diluir isso durante o ano todo. É verdade que você tem tipos de vinho que são mais consumidos em algumas épocas, né? Na época do frio se consome mais tinto, no verão você consome mais brancos e espumantes, então existe isso, mas no geral você tem um consumo linear durante o ano todo. O bom é que dessas campanhas. O bom é que o vinho ele se torna até um presente, né? O vinho, você pode presentear as pessoas com vinho, falando, até porque a gente falou no começo, a cerveja não, geralmente ninguém dá uma cerveja de presente, o vinho não, o vinho ele se torna algo diferenciado, né? Que você pode presentear as pessoas e é um presente super aceito, principalmente faz muita diferença para aqueles que já apreciam e ter um paladar diferenciado como consumidor, o que é bastante relevante também para quem está inserido nesse mundo dos vinhos. Estamos chegando nas perguntas finais, você vê que o tempo está passando rápido, né? Quando a gente fala um bate-papo assim bastante bacana, trazendo um pouquinho sobre o mundo dos vinhos, né? A gente falou que a Wine está aí desde 2008, tá chegando próximo dos 15 anos, né? Praticamente, a empresa está crescendo bastante, já se tornou referência, até nas pesquisas que eu fiz, a gente começa a comparar a Wine com outras empresas, a gente vê que a Wine ela já está lá no topo, tendo um crescimento bem grande. Sim. Falando até do contexto que a gente falou um pouquinho da logística, Espírito Santo, a gente está vendo que está crescendo, o atendimento não só B2B, B2C, mas também nas lojas, nas mercearias e por diante. A ideia de vocês relacionada a esse ponto de atendimento para poder suprir ali uma necessidade num curto período de tempo, que é o que a gente fala da exigência do consumidor, como é que vocês têm trabalhado, inclusive, vocês pretendem simplesmente a operação vai se manter no Espírito Santo? Você já tem aqui em São Paulo aquele que você falou que faz o cross-dock? Quais são o planejamento, principalmente a longo prazo, que vocês têm trabalhado para que você consiga atender ainda mais locais no Brasil, atender ainda mais lojas e principalmente, como a gente falou lá no início, né, México, se eu não me engano, eu vi bem no comecinho, sim, outras regiões, como é que tem sido também para vocês em relacionado a esses outros atendimentos, não só no Brasil, mas também no exterior? Legal, o México tem sido uma grata surpresa pra gente, acho que a gente provou o nosso piloto lá e tá mais do que provado que a gente vai crescer lá, obviamente, e tá buscando outros países, né? A gente tá estudando isso, não tem ainda certo qual o próximo país, mas a gente com certeza quer expandir. Falando de Brasil, lá no comecinho da nossa conversa você falou, né, o Brasil é um país sim, de dimensões continentais e pra gente falar de eficiência de entrega, tanto de custo, quanto de evitar avaria, quanto de rapidez, agilidade na entrega, a gente tem que ter uma capilaridade grande. A gente está sempre estudando isso, qual o melhor local que a gente vai estar instalado. Hoje, a nossa realidade é o CD principal no Espírito Santo, tem algumas operações descentralizadas menores em São Paulo, como você falou, em Itajaí, mas ainda não tem mapeado, vamos dizer assim, certo
quais são os próximos locais que a gente vai ter alguma unidade. Mas hoje a loja já ajuda nesse ponto, né? A gente consegue entregar em alguns locais em menos de 1 hora, através da loja física, um portfólio específico ali que tem presente na loja física, mas a nossa ideia é estar cada vez mais próximo do momento de consumo do nosso cliente. Então, a gente quer sim aumentar essa capilaridade, mas estudando ainda qual o melhor local e qual que faça sentido para estar próximo ao nosso cliente. E hoje existe, através desse mapeamento dos trabalhos que vocês estão fazendo, alguma região do Brasil que mais consome vinho? Assim, se você estivesse aqui, através de todo o contexto de vendas que você já tem, região sul, por ser frio, talvez eles consomem mais tinto. Vocês têm algum mapeamento que vocês fazem nesse sentido de alguma região específica que consome mais vinho? Diferente, por exemplo, da região, sei lá, norte, que talvez não seja um local tão abordado, né? Como é que vocês têm feito também esse mapeamento para identificar aquela região que realmente já vale a pena se investir mais porque o consumo de vinho é maior? Acredito que o consumo de vinho não é diferente de nenhum outro tipo de consumo, né? Uhum. Ele acompanha o PIB do Brasil. Então, a gente está falando aí, principal estado consumidor São Paulo, mais seguido de Minas, Rio, região sudeste, né, a gente fala, depois região sul, região nordeste. Então, ele acompanha o PIB do Brasil. É mais ou menos isso. Não tem, assim, um descolamento ou alguma coisa fora da curva que chame a atenção. Nada fora do mercado tradicional. Para finalizar, você até citou no início relacionado a Wine Box, né, que vai ali 2 vinhos, mas existem diferentes modelos de Wine Box. Ao invés de 2 eu posso receber 4. Como que funciona também? Ou se eu for receber 4, pode ser 2 para uma esposa e 2 para o marido, dependendo do paladar de cada um. Como é que vocês estão trabalhando? O que já vai na Wine Box atualmente? Até para aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre todo esse clube de assinatura e queiram agora começar também a receber o produto em casa, né? O que eles vão estar recebendo, o que vocês estão oferecendo nesse contexto? O nosso clube, né, a nossa assinatura, é baseada em 3 Cs. Curadoria, né, que é a escolha do vinho que você vai receber em casa. Conteúdo, que é uma revista que vai junto e você pode também acessar essa revista de forma digital através do nosso aplicativo. E dentro do nosso aplicativo também tem uma área chamada Wineverse, que é o conteúdo sobre o mundo do vinho. E a comodidade, que é você receber os vinhos na sua casa. Como você falou, o padrão são 2 garrafas, mas a gente tem uma modalidade chamada Wine Box do seu jeito, que aí é de acordo com o paladar, você recebe minimamente 4 garrafas, que aí pode ser tintos misturado com branco, só tinto, só branco, enfim, vai depender do seu paladar. E eu pensei naqueles ainda, não, às vezes a pessoa gosta tanto de vinho que 2 vinhos tá pouco pra ele no mês. Ou você pode, na assinatura tradicional, vamos dizer assim, né, na que já você consegue ali, sem ser baseado num teste de paladar, as 6 modalidades tradicionais, você consegue turbinar essa assinatura. Então você consegue adicionar até 4 garrafas adicionais nessa sua assinatura. Então você tem o plano de 2 garrafas, que é o padrão, e você pode adicionar 1, 2, 3 ou até 4 garrafas adicionais na sua assinatura. E ainda se tornar expert de vinho, porque recebe a revista e vai fazer parte ali do corta-gotas também para você aproveitar o máximo do seu vinho, não deixar nenhuma gota de fora, para não fazer não dar aquela escorrida na garrafa. Então tem um corta-gotas que não você perder nada. Não perde nada. Excelente. Exatamente. Então, Cleiton, essa foi minha última pergunta, né? Eu gostaria de agradecer a sua participação, a disponibilidade de contar um pouquinho pra gente aqui da história da Wine. Gostaria, pra gente encerrar, se pudesse deixar seus contatos e também fazer as suas considerações finais pra gente. Legal. Agradeço, o papo foi bem interessante, espero que o seu público tenha curtido aí. Vou deixar meu e-mail, quem quiser entrar em contato comigo, cleiton@wine.com.br, meu Instagram, cleiton.freire.santos. Me segue lá e estou disponível a tirar qualquer dúvida relacionada à tecnologia, relacionada ao mundo do vinho. Que eu não souber responder, vou atrás dos especialistas que trabalham comigo lá, meus pares, e a gente tem um time incrível que vai responder todas as dúvidas que vocês tiverem. E você bebe vinho ou não? Bebo, com certeza. Pessoal, acho que só quem não bebe vinho sou eu, viu? Eu preciso melhorar meu paladar.
E começar a receber em casa também a Wine Box aí, Legal. tá bom? Então, Cleiton, eu sei que você trouxe pra gente um código aí, um código que é importante, principalmente tanto para aqueles assim como eu que não bebe vinho, quer começar agora, ou para aqueles que já são bebedores assíduos e vai poder estar utilizando essa oportunidade de usufruir aí e comprar vinho com a gente. Legal. Que Eu vou ler aqui o código porque para não passar errado. Vamos lá. A gente tem um programa lá que chama MGM, né, que é o Member Get Member. Você indica sócios e você ganha um brinde exclusivo do mês e também um valor específico em cashback, que aí depende da modalidade que você assina, etc. Tanto você quanto quem assinou. Então, quem quiser utilizar meu código lá, ele é perene, então você pode usar sempre. Ele é CLYT086. Só digitar esse código lá no campo de indicação, no momento da assinatura, e aí já vai ativar, você vai ganhar um brinde e também um valor em cashback. Repete pra gente de novo, só pra Então, não vamos ter lá. erro. C de casa, L, Y, T de tatu, 086. CLYT086. Tá aí, então, aí. pessoal, para vocês também é a oportunidade de utilizar esse código e usufruir do mundo do vinhos através aí da Wine. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber aqui o Cleiton Freire, que é diretor de tecnologia e logística da Wine, onde falamos um pouquinho sobre o tema a logística de vinhos, o maior clube de assinatura de vinhos do mundo. Se você gostou do programa de hoje, não deixe de acessar as nossas redes sociais, @VRTChannel e também @GuiaCast em todas as mídias, tá bom? Eu sou o Tuco aqui do GuiaCast, mais uma vez para vocês aqui no BRT Channel, trazendo um pouquinho para vocês um bate-papo sobre negócios, tecnologia e supply chain. Nos vemos novamente na próxima semana. Até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.